O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Parte 51. O Pai Nosso. Escoltando Marzian em seu grande dia, foram todos ao templo. Sua elegância só se comparava à de Pedro, todo enfarpelado numa veste granada, cinturão rebordado igual ao novo chapéu branco. Rodeavam Maria em sua realeza inigualável. O tempo passava e Judas não aparecia. José de Arimateia, inconformado, pediu que fossem para a sala de exames, a mesma em que Jesus fizera sua maioridade. Parou ali e Pedro, muito nervoso, entrou com José e o menino. Os rabinos e mestres logo quiseram saber: é teu parente, José? Não, é um órfão que este homem tomou para si. E quem é este homem? Sou Simão de Jonas, de Betsaída da Galileia, casado, sem filhos, pescador pelo mundo, filho da lei pelo Altíssimo. Sendo um galileu, achas que podes assumir a paternidade de um judeu? Teremos de ver o que dizem as leis. E quem prova que ele tem 12 anos e que foi apresentado neste templo? O sangue de Pedro ferveu, mas com firmeza respondeu todas as perguntas que desafiaram sua paciência. Com arrogância, chamaram o menino e lhe fizeram perguntas banais. Depois mandaram que lesse alguns textos sagrados e recitasse os preceitos. Mas o interromperam com o sonoro basta. Para um galileu já é saber demais. E deram o exame por terminado. Marzian foi levado para o corte de cabelo. Em seguida, para o ritual da colocação dos paramentos. Tudo conforme a lei. Pedro, que sofrera demais segurando sua impetuosidade, agora explodia de alegria. Foi logo providenciar o cordeiro para o sacrifício. Seu menino, afinal, era um israelita. A alegria era tanta que não percebeu a ruga na testa de Jesus e o silêncio constrangedor dos amigos. A provocadora ausência de Judas havia colocado uma gota de veneno em sua festa e no coração de Jesus. José de Arimateia amenizou o clima, levando-os para um belo banquete. 2 dias depois, vigília da Páscoa, encontraram Judas com alguns escribas, discursando com gestos espalhafatosos e poses estudadas. A fisionomia de Jesus era de dor e severidade. Tomé foi para perto e lhe disse: pareces um eco, mas todo eco precisa da voz perto para ressoar, senão morre. Judas, cheio de ódio e olhar de repulsa, disfarçou na frente dos outros. Tomé, enojado com seu cinismo, disse: não sabias que o mestre estaria no templo? Sim, na última Páscoa ele me atraiu com sua autoridade de rei. Hoje me parece que perdeu todo o vigor. Cria vergonha, Judas. Cria vergonha. Com sua infinita bondade, Jesus ainda lhe perguntou o que acontecera. Por que fizera tamanha afronta, deixando-os esperando? Por que dispensar a festa tão esperada de Marzian? Judas deu uma desculpa qualquer, sem alterar o semblante. Depois que ouviu a austera advertência, disse que não poderia passar a Páscoa com eles. Jesus se afastou e, com o rosto amargurado, disse: peço que esqueçais este incidente, assim como me violento, tentando me esquecer dele. Não conteis a Pedro, que está lá fora, com o menino, nem a minha mãe. Em seguida, foram a uma casa preparada pelo bondoso Lázaro para celebrarem a Páscoa. Depois da ceia, Jesus seguiu com os 11 para o Getsêmani. Vamos coroar esta Páscoa. Obrigado pelo vosso amor. Isto me consola.
Pensais que vivo entre desilusões, mas para mim não são, pois não ignoro nada que existe. Se não ponho fim numa coisa, não quereis fazê-lo por vós mesmos. Vinde, iremos mais acima, onde viremos muitas vezes. Sei que um entre vós sofreu demais pelo esforço em conter sua indignação. Pedro, vem aqui. Senhor, foste muito mais ofendido do que eu, e foi isso que me causou maior dor. Judas teve nojo de participar da minha festa. Isso me feriu muito. Pedro, sofreste espiritualmente, pois o pescador da Galiléia está se transformando no Pedro de Jesus, o mestre do Espírito. Por causa deste progresso que tendes feito, quero vos ensinar a oração ao Pai. Tendes mudado muito desde nossa parada no deserto. Todos vós, os 11. Inconformado com Judas, André disse: parecia que ele tinha mudado. Pedro o interrompeu. Eu sei a chave do mistério. Em Endor, um pedaço de Beelzebu entrou nele. Se em Gamala os demônios entraram nos porcos, lá saíram do filósofo e entraram nele. Ah, mestre, deixa-me falar, senão eu morro envenenado. Sendo um viciado, ele se assemelha a um porco, e demônios adoram porcos para fazer morada. Pronto, disse o que pensava. Não há outra razão para que se tornasse tão intratável assim. Pedro, existe outra razão. Seu ciúme doentio de mim. Ele se alterou depois que acolhemos João de Endor e Jabé. Mas João vai ficar com os pastores, e ele voltará a ficar bom. Pedro não se convenceu. Pois é, mas ciumento eu também era, e muito. Não aceitava ninguém além de nós 6. E por que mudei? Porque me deixei mudar por ti. Ele, ao contrário, acho que o demônio o dominou. Pedro, reza por ele. Ciúme é doença. Doença que se cura a teu lado, se quisermos. Meu Deus, que suplício é ter de aturá-lo, mas o farei por ti. Foi por este teu tremendo esforço que ganhaste o menino. Jesus ficou em pé. Agora vos ensinarei a rezar. Não é preciso nada mais que isso. É uma oração tão perfeita que os vagalhões das heresias e o curso dos séculos não conseguirão embotá-la. O cristianismo será esmigalhado pela mordedura de Satanás. Muitas partes de seu corpo místico serão separadas no inútil desejo de criar um corpo mais perfeito. Enquanto existir a Terra, o único corpo perfeito será o corpo místico de Cristo, formado pelos fiéis à Igreja Apostólica. As células separadas, privadas dos dons que deixei à Igreja Mãe, continuarão a se chamar cristãos e também rezarão esta oração ao Pai. Eu o chamo de Pai, e sois um comigo. Portanto, Pai nosso. Houve o tempo em que o homem se jogava de rosto no chão, entre tremores, para suspirar a Deus. Quem não crê em mim ainda está neste temor paralisante. Observai o templo. Querem que a lembrança de Deus esteja escondida atrás do tríplice véu. Mas eu vos digo, vinde, vou arrancar os véus e escancarar as portas. Deus é amor, é Pai. Sois filhos e não escravos. Cada vez que o chamais, o céu cintila pela alegria do Pai. Santificado seja o vosso nome. Ó, nome mais santo é Deus, que no excesso de amor criou a humanidade. Alguns compreenderão em plenitude este Deus,
quando unidos a ele. Serão elevados ao reino que vim estabelecer ainda nesta vida terrena. Venha a nós o teu reino. Desejai com todas as forças esse dia, o reino de Deus nos corações, nas famílias, entre as nações. Sacrificai-vos por este reino. Séculos e séculos de escuridão serão rompidos pelo infinito farol místico da minha igreja. A rocha irremovível frente aos vagalhões que tentarão destruí-la. O ponto alto do confronto precederá seu triunfo. Minha igreja chegará à plenitude. Depois será apenas o reino perfeito e eterno. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Trocar a própria vontade pela vontade de Deus é para quem atingiu as virtudes teologais em grau heróico. No céu só se faz a vontade de Deus. Portanto, fazei na terra como farias no céu. E dá-nos o pão nosso de cada dia. No céu vos nutrireis de Deus, mas aqui tendes necessidade de pão. Não estáis pedindo a um amigo qualquer, mas ao vosso divino amigo. Por isso pedi, e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei, e vos será aberto. Perdoai nossas ofensas, como perdoamos os que temos ofendido. Todos têm dívidas e ofensas acumuladas ao longo da vida, a Deus e ao próximo. Por justiça, Deus não pode perdoar ofensas a ele, que é santíssimo, de quem não perdoa os seus semelhantes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno. É reconhecer-se pequeno e pedir forças nas tentações para que não vença o maligno. Amigos, esta é minha segunda Páscoa entre vós. No ano passado, dividimos o pão e o cordeiro. Nesta, dou-vos esta oração. Outros presentes eu vos reservo, para que tenhais muitas lembranças de mim. E assim termino. Próximo capítulo: Filho rebelde.